Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Eduardo Picão, dessa vez do canal CCD, para a gente trazer mais um timeline. O timeline desta quinta-feira recheado, tá? Cheio de informações, então fica aqui comigo que eu vou trazer tudinho para ti. E a gente já começa falando sobre o jogo de sábado, porque uma coisa tem preocupado os torcedores e também a direção gremista. O número de ingressos vendidos, que de certa forma é uma resposta do torcedor gremista a esse mau momento do clube, pelo menos pela derrota na final do Campeonato Gaúcho no Clássico Grenal, tá? Apenas 1.830 ingressos foram vendidos para o jogo da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro na Arena. Isso é um pouco preocupante, amanhã deve sair a previsão de público, mas ela ainda assim é muito baixa, pelo menos as vendas, em relação àquilo que a gente esperava para uma estreia de uma competição nacional, né? Vamos falar também sobre contratações. O Grêmio está na janelinha dos estaduais e pretende contratar. O Cezinha já tinha trazido informação aqui no canal, então a gente recupera porque hoje teve informações importantes sobre contratações, tá? O Grêmio fez uma sondagem ao volante e meia do Santos, Diego Pituca. Ele que tem 32 anos, tá de saída do Santos porque não tem mais clima por lá e o Grêmio fez uma sondagem para entender o negócio. O Santos pede 10 milhões de reais por ele ou troca envolvendo algum jogador, mas o Santos está fazendo jogo duro em relação a isso, já recusou inclusive a troca pelo Mastriani lá do Atlético Paranaense. Outro jogador que o Grêmio sondou, mas também fez proposta, foi o Enio do Juventude, jogador de 24 anos, ponta, chegou nessa temporada lá no time de Caxias do Sul e o Grêmio está buscando ali uma negociação com o Juventude nesse sentido, fez uma proposta por 40% dos direitos do Enio, a mesma porcentagem que o Juventude adquiriu do Amazonas há pouco tempo, mas por um valor maior. O Juventude fez uma contraproposta de cerca de 3 milhões de dólares, algo que o Grêmio não deve chegar neste sentido. O Juventude não quer liberar o Enio, entende que ele vai ser muito útil na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Outra informação que a gente tem que trazer aqui é sobre zagueiro. O Grêmio sim procura um zagueiro, a gente sabe disso, zagueiro pela direita, e segundo o Bruno Soares, lá da Bandeirantes, o Grêmio está fechando a contratação, está apalavrado já com o Johan Romaña, zagueiro de 26 anos, colombiano, já falamos muito dele aqui também no canal, nas lives. Então, é o zagueiro que o Grêmio quer, o zagueiro que era sonhado por Gustavo Quinteiros, e é o zagueiro que o Grêmio está fechando a contratação, claro. Contrato assinado, papel timbrado, tudo certinho, só pode acontecer na janela do meio do ano. E ele só poderia jogar também a partir da janela do meio do ano. Então o Grêmio sabe disso, mas tem cautela, vai fechar com ele, é o zagueiro procurado, é o zagueiro que o Grêmio sonha, é o zagueiro que o Grêmio entende que pode chegar e resolver o lado direito da linha defensiva do tricolor, tá? Vamos falar de dinheiro, porque hoje o São Paulo quitou aquela dívida que tinha com o tricolor em relação ao Ferreira. Cerca de 1 milhão e 400 de dólares, mais ou menos 8 milhões de reais, que o São Paulo devia ao Grêmio desde julho do ano passado. O Grêmio, inclusive, falou que ia acionar o CNRD, mas acabou que não foi preciso. O São Paulo foi lá e quitou a dívida em relação ao Ferreira e agora tem que pagar mais aí cerca de 6 milhões e meio de reais, equivalentes ao restante da transferência, que ainda não tem acordado uma data para esse pagamento, mas está em aberto lá, o São Paulo vai fazer sim esse pagamento para não ter problemas depois na justiça, não ter que levar ao CNRD também esse pagamento do valor do Ferreira. O Grêmio conseguiu então, antes de ir para a justiça, esse valor junto ao São Paulo. Ainda sobre valores, o Grêmio vai divulgar hoje detalhamento sobre um superávit que deve acontecer na temporada. 44 milhões de reais de superávit, algo que não acontecia desde a queda para a Série B, né? Então é bem importante esse superávit do Grêmio. Hoje tem reunião do Conselho de Administração e aí isso deve ser colocado também junto ao Conselho Deliberativo, todo ao Conselho também, esses valores, detalhamento de como chegou nesse superávit. É importante, né? Mesmo com um número alto de contratações, com alto valor investido, o Grêmio vai bater o superávit financeiro. Hoje também teve treinamento, dia importante de treinos, né? A gente sabe que o Grêmio tem treinado aí em 2 turnos focado na estreia do Campeonato Brasileiro e hoje teve o retorno dos convocados. Vidia Sante, Aravena e Christian Oliveira estiveram presentes pela primeira vez dentro da data FIFA, já com o Gustavo Quinteiros para os treinamentos, visando então as estreias aí nas competições importantes do ano, e dentro já pensando no jogo de sábado, Vidia Sante e Kiko Oliveira devem sim estar no time titular, apesar de não terem treinado esse período aí de treinos específicos que o Quinteiros fez para azeitar o time, tá? Hoje teve entrevista coletiva de exclusiva de Gustavo Quinteiros lá para GZH, junto do
Marcos Souza, repórter muito importante lá de GZH, sempre bem informado também, Marcos Souza, entrevistou o Quinteiros e ele explicou essa questão das folgas, tá? Ele disse que a folga é muito importante para o jogador, principalmente num período longo que tu vai ter aí sem um dia livre. E aí para tu ter ali desestressar, tirar a cabeça da parte física, da parte tática, chegar melhor fisicamente também para esse trabalho longo que ia ter, a folga era muito importante. O Grêmio vai ter uma sequência muito dura em abril e o Quinteiros entende que a folga era necessária para que tu consiga distensionar o ambiente, fazer depois os trabalhos mais específicos e aí também deixar o jogador mais leve. E aí ele disse, treinaram agora um período bem forte, com um treino de 2 turnos, e isso só foi possível, esse treinamento forte, por causa do descanso. Então, ele justifica a folga ali com esses trabalhos mais fortes que tiveram agora e ainda diz que os treinos foram muito bons, que os jogadores corresponderam em relação a isso. Então ele fala, depois lá não vai ter dia livre, aí acaba ficando ruim, os jogadores também têm que passar mais tempo com a família, é importante até pela questão física, tá? Informação que trouxe o Eduardo Gabardo hoje também, tá? Informação importante para os bastidores do Grêmio. A seleção brasileira vai se desfazer, vai tirar Rodrigo Caetano da sua direção. E aí ele vai acabar ficando livre no mercado e isso pode acabar balançando o Grêmio, tá? Porque o Rodrigo Caetano sempre foi o plano A da atual gestão para comandar a pasta executiva do futebol, de ser o diretor executivo, talvez um cargo até acima do Luiz Wagner Vivian hoje, não quer dizer que o Vivian sairia do Grêmio, inclusive o projeto inicial tinha o Vivian no cargo, junto com o Rodrigo Caetano sendo ali uma espécie de comandante dessa pasta executiva. O Rodrigo Caetano ficando livre no mercado, pode ser sim que o Grêmio vá atrás desse cara para buscar, já que sempre foi o sonho da direção de Alberto Guerra ter Rodrigo Caetano de volta ao Grêmio, ele que já trabalhou no tricolor. Vamos seguir atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, né? Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal do Cezinha, também ativa as notificações e comenta aqui no vídeo sobre todos esses assuntos, essa gama de assuntos. Eu falei que era um dia bem recheado e tá entregue aí para vocês, então, mais um timeline nesta quinta-feira. Beijo!